Boa tarde, Maria. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para participar nesta série de entrevistas, O Rosto e a Obra, promovida pela Espiral. A Maria está desde cedo ligada à espiritualidade em Portugal e é autora de um conjunto vasto de obras sobre a espiritualidade em geral e, em alguns casos, sobre a espiritualidade em Portugal. Autora de múltiplas obras, temos aqui exemplares de cada uma: A Eterna Sabedoria, o Avatara, Maitreya, vem com a Ordem Espiritual, com a Ordem Espiritual de Portugal, a Ordem de Marisa, as Iniciações, o Silêncio, as Iniciações e a Expansão Portuguesa, Folhas de Luz, uma antologia, a Célula Divina, tratados de meditação baseados nos Yoga Sutras de Patanjali, lá não me enganei, a meditação e os benefícios na saúde, Maitreya, vem com a Ordem Espiritual de Portugal, a Ordem de Luís, Pétalas, que são reflexões espirituais, e, por último, um guia de meditação, a meditação e o equilíbrio interior. Portanto, é um número considerável de obras, um esforço considerável de escrita, e com certeza haveria um esforço considerável de trabalho interior. Como é que tudo isto começou? Começou cedo? Com que idade? Posso falar de si como uma mística? Também. Ou também. Como uma esotérica, não é uma boa Não palavra? tanto esotérica, mas uma espiritualista, uma mística também. Um contacto direto com o divino? Sim. Faz sentido? Sim. Foi essa a busca. E o encontro. E foi assim que foi a busca as coisas e o começaram na sua vida, as com coisas um contacto começaram, direto? Sim, muito cedo, muito cedo. Antes de mais, em relação à escrita, também foi muito cedo. A escrita não, em relação à leitura. A escrita não, porque eu não tive qualquer inspiração, nem qualquer intuição de que algum dia eu iria escrever. Mas a leitura, a sede de conhecimento, começou muito cedo. Eu lembro-me que talvez fosse o meu primeiro êxtase quando percebi que sabia ler. Eu recordo que fui à festa de São João à noite com os meus pais e então eu estava a começar a soletrar as palavras e lembro-me que vi os letreiros luminosos e em determinada altura eu comecei a soletrar e consegui ler a palavra toda, então eu fiquei feliz. Mas eu sei ler, eu já sei ler. E portanto, esse foi a minha sede de conhecimento, de facto, foi a leitura. Eu não parei mais. E mesmo com ainda muito cedo, e até na minha adolescência, eu já lia o Essa de Queiroz, o Júlio Diniz, e, enfim, alguns autores que só mais tarde os adolescentes é que liam, ou já no liceu. E houve algum que teria marcado nessa época que ainda conserva talvez memória? Talvez o Júlio Diniz nessa altura. Mas era realmente uma busca qualquer, até a poesia, até gostava do Bocage, também gostava muito de poesia. Mas para dizer que era a leitura e não a escrita. E curiosamente eu não tive acesso à escrita, a não ser por volta, sei lá, dos meus 16 anos, em que comecei a escrever poesia. Mas poesia, de resto não tinha mais inspiração para nada. E espiritualmente, de facto, não tinha ainda despertado uma espiritualidade consciente, mas desde criança que eu, de facto, por isso é que também não me importo que me chame mística, porque desde criança, desde os meus 6 anos de idade, que eu me lembro, quando eu ia para a escola, eu tinha experiências realmente transcendentes com Jesus. Desde cedo? Desde muito cedo, 6 anos, está a ver, eu ia para a escola, eu ia muitas vezes sozinha, porque naquela altura andávamos sozinhos e eu tinha uma idade que não era compatível com a das minhas irmãs, eram muito mais velhas que eu, eram 4 anos mais velhas que eu, e portanto eu chegava aí sozinha para a escola e lembro-me que há experiências em que de facto eu era acompanhada e tinha essas experiências fortes espirituais. E sempre identificou como sendo Jesus? Sempre, porque houve uma altura em que de facto eu fui a um sítio, até no Gerês, e fui espreitar uma capela
e nessa capela havia várias capelas dedicadas, portanto, à vida de Jesus quando vai para o Calvário. Deve ser na Peneda. Talvez. É porque eles têm os passos de Jesus na Peneda. Sim, exatamente. Perto de Castro Laboreiro. Sim, e então eu fui espreitar. E quando vou espreitar, de facto, do coração de Jesus sai assim uma bola direito ao meu coração, e de facto foi uma expansão de amor indescritível, que ficou, sei lá, para a minha infância toda. E quando eu me lembrava, voltava a ter esse êxtase. Só mais tarde eu vinha perceber o que é que se passava, não é? Só mais tarde, quando eu começo numa espiritualidade consciente e a ter novamente esses estados, então é que eu percebi o que é que me tinha acontecido em criança. Portanto, eu já vinha preparada com isso, eu já vinha nesse estado místico de ligação com o divino, e portanto esses estados para mim eram normais. E eu nunca falava neles porque pensava que toda a gente os tinha. É normal uma criança ter uma coisa destas. Foi com que idade? 6, 8 anos. E, portanto, isso marcou-me bastante. Eu era muito, muito feliz. Eu lembro que em criança eu dizia que eu tinha uma infância muito feliz porque eram os meus pais, que eram ótimas pessoas. Éramos 6 irmãos. Portanto, éramos uma família unida e muito simpática de viver entre eles. Mas, de facto, essa minha experiência espiritual também me preenchia bastante. Não era só a família onde eu estava inserida. Mas, e depois, entretanto, começo a crescer, entro no liceu e tudo se esfuma um pouco em relação a essas experiências. Portanto, acabam no sentido de não tenho mais desse contacto direto com Jesus. Até porque havia muito mais coisas onde eu me ocupar, não é? Também começaram os namoricos, sei lá, 14, 16 anos, e portanto acabo por me desligar um pouco dessa espiritualidade, no fundo, tão nata que estava em mim, e acabo por casar e ter filhos. Casa com que idade? 19, bastante cedo. Muito cedo. Tudo muito cedo. E então, nessa altura, para mim, a felicidade era de facto a família. E, portanto, a minha espiritualidade era essa, era dedicar-me o mais que pudesse à família e ter... e dar o máximo que podia de mim. Depois é quando mais tarde eu realmente entro mais para a espiritualidade, então já de uma forma consciente. Com que idade, mais ou menos? Aos 30 anos, os meus filhos, já tinha 3 filhos. Tudo eu acho que tinha 29 anos. Os miúdos, o mais novo, teriam uns 5 anos, talvez. Mas há um chamado nítido, que até é em sonho, onde eu vou a uma não existência. Eu volto da não existência completamente surpreendida com o que me aconteceu do outro lado, porque de facto eu não existia. Eu tinha estado numa união tal que eu não era eu, era essa união, e essa união não existia. Eu não existia como ser. Então, quando acordo, eu tenho dificuldade em me situar no mundo e em me situar onde estou, na família. Mas porquê isto comigo? Se eu sou uma pessoa tão feliz, se eu sou feliz com a minha família, porquê é que isto me acontece? Porquê é que eu desejava estar lá e não ter voltado? Era isso. Quer dizer, eu volto e digo, mas porquê é que eu volto? Se eu estive num sítio fabuloso, se eu não existia, se era a felicidade suprema, porquê é que eu volto? E nessa altura eu lembro que durante uma semana eu estive a tentar situar-me. Onde é que eu estava? E a situar-me no sentido de compreender a experiência. E esse foi o chamado. Portanto, a partir daí senti que algo faltava. Até ali não. Mas esse chamado da não existência começou a trabalhar. E, portanto, estava marcado na minha vida, com certeza, esta minha viragem para a espiritualidade mais consciente. Na espiritualidade estamos todos, não é? Agora, o caminho espiritual faz-se sendo consciente dele. É quando nós agarramos na vida e queremos essa independência para fazer um percurso pessoal
e no fundo único, cada pessoa o faz, e é então que não sou eu que decido que as coisas têm que acabar, mas passam-se alguns anos em que esta experiência vai trabalhando no meu interior. Há um processo que se vai fazendo, sendo eu um pouco ainda inconsciente de que ele estava a processar-se. Até que finalmente eu entro para uma espiritualidade que na altura eu senti que eu precisava de uma ajuda de um começo, e é quando vou a um centro espírita, conheço um centro espírita, e a partir daí é-me fornecida muita leitura. E foi aí que eu conheci a Blavatsky, não é? O hinduísmo, o budismo, e a partir daí tudo me faz sentido. A leitura que eu sempre precisei em criança, eu nunca a tive. Eu lia porque tinha sede de conhecimento, mas no fundo essa leitura mais espiritual eu não a tinha. E quando a encontrei eu disse, é isto que eu quero. É onde eu estou bem situada, é aqui. E portanto, quando li o budismo e o hinduísmo, e percebi que ao ler sobre as reencarnações, por exemplo, eu achei aquilo tão lógico, tão natural. Mas por que não? Isto é mesmo, deve ser mesmo assim. E a partir daí eu nunca mais deixei de ler também, porque até aí eu também nunca tinha deixado de ler, continuei a ler, mas como lhe digo, outra leitura. E portanto a ler, a estudar e a praticar, porque foi ali no centro espírita que de facto eu aprendi a meditar, curiosamente. Eles tinham uma secção de um dia por semana de algumas pessoas se reunirem para meditar, e foi aí que eu aprendi a meditar. E foi aí também que eu conheci algumas pessoas interessantes e portanto os meus valores também mudaram, digamos assim, os meus ideais. E a partir daí também mudou a minha vida em família, digamos, que com o casamento também acabou por se desfazer. Entretanto, ainda no casamento, eu começo a estudar, interesso-me por astrologia, começo a pintar e começo nessa comunicação também com os mestres que eu tanto falo nos livros, não é? Os mestres que no fundo é a sociedade teosófica que fala deles, não é? Que nos traz esse conhecimento. E hoje manifestaram-se na sua vida, manifestaram-se no início por uma relação mística com Jesus, aos 6 anos, e depois, quando é que se voltaram a manifestar na sua vida e a proporcionar um ensinamento direto? Sim, foi quando comecei a meditar e quando comecei a ler e a ter conhecimento que eles existiam, não é? E sentia que existia algo para além de mim, ou alguém, uma energia que estava para me ajudar. E que falava consigo, em particular, enquanto Maria individual, Maria ser aqui. Sim, individual, telepaticamente, porque hoje em dia, e mesmo eu fui para o centro espírita, mas eu nunca fui médium. No centro espírita eu ajudava os médiums a perceberem que havia entidades que precisavam de ajuda, mas nunca fui eu médium, portanto ajudava-os. E com os mestres também não, quer dizer, a única comunicação que eu tenho com eles é uma comunicação telepática. E onírica também, é muito em sonho também. Também em sonho, sim, eles davam muitas diretrizes em sonho. E depois foi um treino com eles, portanto, eles pegaram em mim durante muitos anos, pegaram em mim no sentido de me proteger e de me ensinarem a própria caminhada espiritual. E, portanto, também desenvolvi com eles uma forma telepática cada vez mais perfeita, de perceber perfeitamente o que é que eles me queriam dizer. Porque eu não recebia mensagens para transmitir, eu recebia as mensagens para mim, para o meu caminho. E, portanto, até mesmo algumas mensagens que eu tenho nos livros, ou o que eles me estavam a dizer, ou o que eles disseram que era preciso fazer isto ou aquilo, é sempre no sentido de eu depois ir pesquisar, eu depois ir trabalhar o tema que eles me dão. Portanto, há todo um sentido de trabalho intelectual e trabalho de inteligência também minha, quer dizer, eles não me davam tudo de mão beijada. Quer dizer, dei-lhes muito trabalho, primeiro porque tive muitas dúvidas, de facto, se eu estava a ser bem conduzida, se eu estava a receber bem, se isto era
lógico, se isto era positivo, não é? Ter algumas pessoas do outro lado, ou seres do outro lado, que estavam a comunicar connosco, e portanto aprendi também isso, essa vida muito forte em mim, quer dizer, em determinada altura eu comecei a perceber que a vida física não é só a vida física, que também há uma vida para além da vida física e que nós podemos comunicar com esses planos. Isso tem sido uma realidade constante na sua vida, ao longo dos tempos. Sim. E portanto isso começou a ser uma vida normal. Comunicar com os mestres e falar com eles e tê-los e dirigir a minha vida no sentido em que eram eles que de facto me ajudavam. E teve algum mestre em particular que a tenha acompanhado mais? Ou tem sido uma conjunto de hierarquias? Sim, a hierarquia no fundo manifestava-se quando eu estava a fazer determinado trabalho, ou por etapas. Se eu precisava de passar uma determinada iniciação, pequenas iniciações, não é? Ou pequenas etapas de caminho, poderia ter o Mestre Jesus, ou podia ter o Mestre Mória, ou podia ser Maitreya, quer dizer, não é? Eu lembro-me que quando eu estava para me separar, eu não tinha muita força, porque para além de perceber que havia um abismo entre mim e, portanto, no meu casamento, mas eu tinha pena de desligar de uma situação de 20 anos de felicidade e, portanto, o que é que eu ia fazer em relação às pessoas, não aos meus filhos, porque eu fiquei com eles, mas ao meu ex-marido. E, portanto, isso era uma coisa que eu ponderava muito, o que é que eu vou fazer, o que é que eu estou a fazer sofrer os outros. E recebi muita força dos mestres, porque eu tinha mesmo que o fazer. Isso poderá ser considerado também uma pequena iniciação? Sim, esse momento de superação, também nós estamos, e é uma superação constante de nós próprios, não é? É tomarmos decisões e depois também não olharmos para trás para a decisão que tomamos e ter força e coragem para andar para a frente. E essa força e coragem não é que me faltasse, mas faltava-me o momento certo de decidir, e os mestres aí ajudaram bastante. E eu tinha muitas visões da Estátua da Liberdade, curiosamente. Quando eu tinha menos força, um pouco de fraqueza, tinha a visão da Estátua da Liberdade. Porque a liberdade era necessária para que eu pudesse fazer uma caminhada espiritual mais consciente e para fazer, no fundo, o que os mestres disseram que eu tinha que fazer e queriam que eu fizesse. No fundo, era escrever livros e divulgar também, já agora, a espiritualidade também em Portugal, que foi uma das minhas tarefas. Antes de chegarmos à espiritualidade em Portugal, vai ser um tema central nesta nossa conversa, essa caminhada espiritual interior teve também um reflexo numa caminhada espiritual neste planeta, percorreu vários sítios, foi levada até eles. Exatamente. Houve contactos que foram necessariamente feitos nesses locais que não poderiam ter sido feitos se não fosse lá. Sim, porque há locais especiais mesmo. Com certeza, quer destacar alguns desses percursos que tenha feito. Sim. Pois então, depois de já ter arrumado tudo e estar já com uma vida mais independente e os meus filhos também terem feito decisões, eu então, os mestres mostraram-me que eu poderia ir ser monja, portanto retirar-me do mundo, e que havia um mosteiro em Inglaterra que eu poderia ir. Eu fiquei contentíssima porque de facto era uma oportunidade única de dedicar a minha vida espiritualmente a partir daí, só espiritualmente, e os meus filhos compreendiam o meu passo, portanto tive sempre a compreensão deles, isso nunca tive problemas. E é aí que eu sim, mas eles não me disseram tudo, eles disseram apenas é uma linha do budismo em Inglaterra. E eu peguei em mim e fui ver. E sem saber nada, quase sem saber inglês, sem nada, e meti pés ao caminho, fui à Buddhist Society e soube que de facto existia aquele mosteiro, que eu tinha alguma indicação dos mestres que era um mosteiro misto. E por isso, quando perguntei, disseram-me sim, é Amaravati. E aquilo foi como música no meu coração, quer dizer, aquele era o nome mesmo que eu procurava. E a partir daí fiz um desapego
às coisas, às minhas coisas, não é? Desfiz-me de tudo e então parti para a Inglaterra. E é daí que depois nasce o primeiro livro. Então aí há qualquer coisa para contar. Não só o meu começo de vida com os mestres, portanto, que é este meu primeiro livro, já agora, sim, vamos mostrando, e que sai este livro, portanto, com a primeira capa, não é? Que é a Maitreya Vem. Este já é a segunda edição, portanto, mas esse é que é o primeiro livro. E conto, de facto, como me aparecem os mestres, como estou numa relação com eles, numa espiritualidade já mais profunda e consciente, e depois que eles me mandam ir para a Inglaterra. E como tudo na minha vida, eu, quando decido uma coisa, decido-a profundamente. Eu decidi que eu iria casar-me para a vida inteira, e ai de alguém que me dissesse que alguma vez eu me separaria, não é? Portanto, eu fiz como se fosse para a vida inteira e afinal não foi. E para ser monja eu também senti que era uma opção para a vida inteira. E assim foi. E ainda bem que eu faço isso, porque a pessoa entrega-se totalmente à situação. E, portanto, só a partir daí é que a pessoa pode viver as coisas, não é? Se está com um pé num sítio e com um pé no outro, a pensar, eu estou aqui a fazer o quê? Se calhar não é para estar cá. Não, foi um mergulho. Foi um mergulho. E de facto foi muito importante. Mas foi aí o princípio de uma missão que no fundo também faz parte de ter estabelecido cá o mosteiro budista Theravada, que eu não sabia na altura que era essa uma das partes da minha missão, que seria também por aqui o mosteiro. Se bem que quando ao final de um ano eu saio, porque tinha mesmo de sair, os mestres começam a dizer que eu tenho de sair, e eu pergunto ao fundador destes mosteiros se é possível pôr cá um mosteiro em Portugal, porque achava que era tão verdadeiro, eu senti-me tão bem lá que em Portugal fazia falta. E ele disse, não temos possibilidades, temos poucos monges e neste momento estou a pôr em alguns sítios que há pessoas já interessadas em pôr mosteiros noutros países. E portanto eu fiquei à espera, se calhar inconscientemente à espera que um dia isso fosse possível e portanto voltei para Portugal então para continuar a escrever. No fundo foi isso, para fazer a minha caminhada espiritual, para também divulgar os meus livros e, portanto, ajudar outras pessoas na sua caminhada, porque há 20 anos atrás pouco se fazia, hoje em dia já muita gente, como sabe, dá-se aulas de meditação, dá-se aulas de tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Tudo está aí, mas nessa altura não, quer dizer, nessa altura era muito mais restrito e começar a meditar... E, portanto, as palestras que eu comecei a dar e a falar sobre meditação era, de facto, quase uma novidade. Havia, na altura, já como é que se chama? A Sociedade Budista? União Budista. União Budista, exatamente. Mas, à parte disso, poucas pessoas se aventuravam, de facto, a conhecer as filosofias da Índia e a transmitir, ou do budismo, e a transmitir o seu ensinamento. Tínhamos o Pedro Teixeira da Mota, que eu já conhecia, que estava nesse percurso, porque ele já tinha ido à Índia também, e, portanto ele veio para dar aulas de yoga quando voltou, e portanto era a pessoa que estava, e depois mais tarde venho a conhecer também a minha professora de sânscrito. Mas tudo isto porque, levando algumas coisas de seguida, para termos uma cronologia, eu volto de Amaravati, portanto foi uma experiência única, muito boa, em que eu estou no budismo, mas o Mestre Jesus, o Mestre Mórios e a Maitreya fazem parte da minha vida, do dia a dia, a todo tempo. Não sabem nada, em Amaravati não sabem nada de mim, porque eu nunca contei nada, portanto eu era apenas budista naquele momento. E quando volto, publico este livro. E também tenho indicação de que devo ir ao Tibete, dos mestres. E então é quando, de facto, faço a primeira viagem ao Tibete, no qual temos então este livro, Avatara, que é descrito por várias fases, não é? Porque no fundo é um diário que eu vou fazendo e que me leva ao Tibete, onde eu sei mais ou menos
algumas coisas sobre a missão, sobre a espiritualidade portuguesa. É no Tibete que é revelado algum do sentido para Portugal? É. Do sentido oculto de Portugal, da espiritualidade de Portugal? Sim, e do futuro de Portugal, e depois eu vou contando nos livros, não está tudo condensado num livro só. Mas já no Tibete tem essas primeiras revelações, então? É no Tibete tem essas primeiras revelações. Que depois continuam ao longo da sua vida? Sim. Mas há um núcleo central de comunicação que lhe é dado nessa altura? Sobre a missão de Portugal? Sim, nessa altura há esse núcleo central que é o Avatara, portanto, que condensa aí toda a minha experiência e a vivência que temos, portanto, em várias ocasiões na ida à Índia, e portanto percorremos uma boa parte da Índia e Tibete, e é baseado mais sobre de facto a minha preparação para entender o que é de facto esse avatar e o que é a evolução em Portugal e como as pessoas deviam fazer essa evolução. Claro que a evolução em Portugal e a missão de Portugal de cada um é trabalhar interiormente. Isso é a missão em qualquer parte do mundo, de qualquer ser do mundo, em Portugal ou noutro sítio qualquer, não é, Maria? Sim, claro. Então qual é a especificidade de Portugal, no seu entender, no seu sentir, naquilo que lhe foi dito? Portanto, há uma ordem, não é, que eu chamo a Ordem de Marias e que toda a gente conhece, que é a Ordem de Marias, e que acaba por estar por trás da Fundação de Portugal, já com o Dom José Henriques. E a partir daí quer dizer que há uma ligação espiritual, portanto, para que Portugal seja fundado, e a nossa história está repleta de episódios interessantes e místicos também, e ao longo da história também há personagens que se destacaram, como o Dom Dinis, a Rainha Dona Isabel e tantos outros, não é? Depois é a quinta geração e todas essas demandas também para a Índia e para o resto do mundo. Quer dizer, eu já falei tanto sobre a missão de Portugal, que no fundo, sim, mas a missão de Portugal também é feita por todos, não é? Não é feita por mim. E eu no fundo alertei, e eu fiz um alerta, é como se as pessoas estivessem adormecidas, não é? E tivessem medo. O que eu percebi é que eu tinha que dar a cara, eu dei a cara. Eu fui corajosa, eu comecei a escrever sobre as minhas experiências. Há 20 e tal anos. Poucas pessoas o faziam, não é? Sim, deu a cara, tinha sido incumbida também de uma missão e que fazia parte do seu caminho o alertar para estes factos. Sim, e também trazer o Oriente para cá, quer dizer, o hinduísmo, o budismo, a meditação, tudo isso é fundamental e tem sido fundamental porque os meus livros são todos baseados nessa temática, no fundo, das filosofias orientais. E no fundo, eu não posso dizer que eu tenho uma coisa ou um tema ou algo que seja único de uma missão em Portugal. Eu fui percebendo o que era essa missão em Portugal também, porque conforme fui fazendo o meu percurso, eu também fui trabalhando o meu interior, não é? E fui tendo mais consciência também do meu papel aqui como ser, não do meu papel como um ser especial que vai salvar o mundo inteiro ou salvar Portugal. Não, eu nunca tive isso. Isso nunca fez parte de mim. Até porque falo num avatar, é ele que vem salvar-se. Se houvesse alguém a salvar, seria ele. Mas também não é isso. Não é? Um avatar vem com um estado de consciência superior que vai ajudar também à evolução portuguesa. Mas não quer dizer que ele venha salvar alguém. Todos nós percebemos que se não nos salvarmos a nós, ninguém se salva. Não temos ninguém que o possa fazer por nós. Portanto, tudo isto é um contexto que é muito lato, que é muito vasto. Portanto, para mim, e estando a falar para mim, situar-me em Portugal e saber o que é que eu estou a fazer aqui. E o que é que os portugueses estão fazendo no mundo. Sim, exatamente. E poucas pessoas sabem. Há pessoas que estão à procura ainda de ter algo muito especial para fazer. E não é isso. A missão de cada um não é isso. A missão de cada um é cada um ser cada vez mais consciente e ter a unidade, ter a unidade com a divindade, a união com a divindade. Isso é o principal de cada pessoa.
e diz, depois todos nós devemos conhecer e fazer o nosso trabalho interior, mas poucas pessoas fazem, não é? E portanto, eu não trouxe nada extraordinário, mas se calhar trouxe algumas coisas importantes, algumas ferramentas que as pessoas pudessem usar, como filosofias da Índia, como a meditação, e portanto que as pessoas podem trabalhar. Mas não tem nada, algo que diga isto é isto que vai fazer mudar os portugueses. Ninguém pode fazer. No entanto, há momentos históricos e há personagens históricas que são determinantes na vida de uma nação. Sim. Nós tivemos vários. Sim, mas eu estou a falar ao nível espiritual. E eu também estou a falar ao nível espiritual, que muitas vezes se manifesta materialmente, dado que a nossa vida é aqui, encarnada. Exatamente. É estas que estamos a dar voz. E nestes tempos atuais em Portugal faz falta alguém que nos inspire, alguém que nos catalise, alguém que nos desperte ou que nos ajude, se quiser, enquanto nação, a trilhar novo rumo, ou isso foram águas passadas e agora já não há ninguém especial para vir e será um coletivo que terá que se manifestar? Acho que são as duas coisas. Acho que são as duas coisas. Primeiro temos que trabalhar, sempre mais conscientes e trabalhar. Isso é fundamental. E depois, se houver alguém que de facto venha trazer algum sinal, nós temos muito esse mito, mais avançado, sim. Mais avançado, acho que sim, quando houver a preparação interna de cada um poder reconhecer. Porque repare, o Cristo veio há 2000 anos, mas ninguém o reconheceu. A realidade é esta. Era um avatar, não é? Mas os próprios discípulos não o reconheceram, o próprio judeu não o reconheceu, ele foi sacrificado da forma que foi. Portanto, se de facto vier alguém ajudar, seja os portugueses, seja o resto do mundo, se as pessoas não estiverem conscientes e não reconhecerem ser, também pouco ele poderá fazer, não é? Portanto, mas eu não estou tanto envolvida nesse tipo de ser que é um salvador. É mais uma pessoa que de facto pode dar um exemplo e, portanto, seguir. Agora, o que lhe digo é que nos últimos 20 e tal anos, 20 anos pelo menos, Portugal tem uma abertura imensa. Portanto, há muita coisa que já se fez. Muita coisa foi feita. E há tanta gente, hoje em dia, desperta, e que até os miúdos hoje de 20 anos e de 30, que têm muita coisa que eu, por exemplo, não tinha. Mas que eles hoje encontram muitos apoios, muita leitura, muitos pais que já estão envolvidos numa certa caminhada. Portanto, Portugal despertou. Eu não sou apologista de que de facto vai acontecer uma coisa de repente e que de repente as consciências se mudem. Não, não pode, percebe? Porque a evolução é lenta e mesmo o nosso cérebro tem que ser preparado para determinados eventos, para determinadas experiências até espirituais, porque senão o nosso cérebro não aguenta. Psiquicamente nós não iríamos aguentar, cognitivamente também não. Portanto, nós temos que fazer esse trabalho interno de espiritualidade, de trabalho, de interiorização, de meditação, que é fundamental, que é a grande ferramenta, e então nós vamos evoluindo também o cérebro, fazendo evoluir também o cérebro. Portanto, para si, uma das ferramentas fundamentais para o trabalho espiritual é a meditação. Sim, sem dúvida, é mesmo. Eu, por acaso... Seja ela qual for a forma que há várias formas. Sim, hoje em dia a meditação está muito divulgada, está muito em moda. Mas meditação é esta meditação do yoga. Portanto, seja do Vedanta, seja o yoga, seja, portanto, do hinduísmo, seja do budismo, é esta meditação do autoconhecimento, meditação de uma autorrealização, porque fala o hinduísmo também. Portanto, a meditação não é aquela meditação que as pessoas por vezes põem a relaxar. Isso não leva a nada. E a meditação é uma ferramenta
é um meio, para já a meditação é uma forma religiosa do ser humano se independer, portanto, das próprias religiões. Repare, mas cada ser humano, no fundo, é bastante religioso em si, mesmo que não pertença a uma religião, mas tem algo que ele sabe que existe para além dele, nem que seja ateu, mas há lá no fundo qualquer coisa que ele sabe que existe. E, portanto, a meditação é de facto uma prática religiosa, uma prática que nos leva numa caminhada para o conhecimento da divindade. Se isso não é feito com esse objetivo, a meditação não tem sentido. Se é feito para relaxar, não tem sentido. A pessoa não vai ter benefício algum. E vai andar alguns meses, 1 ano ou 2, e percebe que não resultou. Está num vazio, não tem nada. Portanto, há que pegar na meditação e há que levar a sua mente, purificando-a por várias formas, por várias práticas, como o autoconhecimento, saber como se ainda tem algumas coisas para limar, o que é que tem cá dentro, se tem raivas, se tem algumas coisas que de facto a frustrem, não é? Porque os seres humanos têm muitas emoções e essas emoções estão mesmo, podem mesmo afetar o cérebro e, portanto, também nos afeta o coração, portanto, bloqueia. Portanto, nós temos que fazer uma caminhada no sentido dessa purificação e ficarmos com a mente cada vez mais clara para também sabermos dirigir a mente, educar a mente, no sentido de a levarmos à mente divina. É este o sentido da meditação. Infelizmente, a maior parte das pessoas não percebe isto. Portanto, eu dei muito disto. Ensinei muito isto também. E aí, nestes últimos tempos, já não tem ensinado assim tanto? Qual é o seu... Eu estive dedicada... Sim, eu ainda agora fiz um retiro de meditação há 15 dias. Fiz workshops também. E palestras. Mas eu durante 7 anos, desde 2007, que estive dedicada até 2010, que estive dedicada a pôr um mosteiro de Theravada cá em Portugal. Portanto, tive 7 anos de trabalho para o exterior. Enquanto que até aí eu tinha um trabalho com os mestres sempre de interiorização, de isolamento, de muita meditação, de muito estudo. Em determinada altura eu estruturei-me também, não é? Eu também atingi uma certa estrutura espiritual pelo trabalho que desenvolvi. Portanto, também me sentia mais segura, mais conhecedora daquilo que eu tinha que fazer. E, portanto, em determinada altura surgiu então a oportunidade que há 20 anos eu esperava, que era poder, de facto, pôr um mosteiro cá em Portugal. E isso aconteceu. Começámos a dar os primeiros passos, eu comecei a dar os primeiros passos de um projeto que era, de facto, estabelecer um mosteiro. Então dediquei-me durante alguns anos a isso e foi como se eu me tivesse ocultado, digamos. Eu não me promovi, fui escrevendo, mas não com aquela assiduidade que eu costumava fazer. Mas fui-me ocultando, quer dizer, fui-me escondendo por trás do projeto porque era necessário trabalhar muito. E finalmente eles estão cá, está estabelecido e, portanto, agora eu posso dedicar mais à escrita e àquilo que eu quero. Que é? Que é o que eu quiser. Ainda não sabe. Não, está em aberto. Se pedem para eu fazer um retiro, eu faço. Eu vou escrevendo e vou escrevendo também os livros, não está ainda nada para sair, mas eu tenho o site que alimento com artigos e com crónicas e, portanto, está em aberto. Sinto-me livre, sinto-me bem, realizada no fundo, não é? Eu não estou iluminada, não é isso que eu estou a dizer, mas sinto-me realizada no sentido de me conhecer, estou resolvida comigo própria. Não tenho nada que eu queira. Eu procurei e o que procurei eu encontrei. Foi a minha união com a divindade. E é onde eu estou. E é onde eu sou feliz. Portanto, eu estou feliz onde quer que seja. Se for preciso fazer alguma coisa, eu faço. Venha ela. Se calhar estou preparado para fazer outra coisa no mundo, não sei. O advento do Espírito Santo, ou a preparação da vinda do Espírito Santo, uma época em que a comunicação não seja tão virtual como é hoje em dia, que é uma coisa que se
espalhou enormemente através dos múltiplos meios, é tudo rapidíssimo, mas seja uma comunicação interior de comunhão, embora de comunhão de diferenças. Não temos que ser exatamente desiguais, não somos. Não somos, certeza. Todo esse advento do Espírito Santo faz sentido para si, faz sentido trabalharmos nesse sentido. Portugal tem a ver com isso, mais uma vez. É uma pergunta, dado que cada país seja uma entidade espiritual, com alguma autonomia, uma palavra complicada a dizer, mas terá alguma individualidade. Portanto, Portugal não é a mesma coisa que o Reino Unido ou que a Alemanha. O Espírito Santo tem a ver connosco, tem a ver com uma determinada área de trabalho nossa, ou com alguma missão nossa, enquanto alma portuguesa ou não. Mas o Espírito Santo tem a ver com cada pessoa. Cada pessoa é que pode sentir que de facto está nessa relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo, no fundo, é aquilo também que no hinduísmo se fala da Kundalini, que é a energia que sobe, e há uma energia que sobe através da coluna vertebral e que de facto pode fluir para a cabeça e, portanto, aí há uma como é que é dizer, uma espiritualidade que se desenvolve mais a partir dessa força, dessa energia, e que deixa também as pessoas mais lúcidas e, portanto, também a partir daí, se uma pessoa está mais aberta, mais sensível, mais lúcida, também pode captar melhor as forças e as energias que vêm de cima, do Espírito Santo. Chamemos-lhe o Espírito Santo. Há outras forças, há outras energias também. Nós estamos muito na tradição do Espírito Santo, sim, acredito, mas não acredito que o Espírito Santo desça sobre as pessoas e que as faça, como disse há bocado, por obra e graça do Espírito Santo. Exatamente, por obra e graça do Espírito Santo, haja uma iniciação coletiva assim tão contundente, tão forte, tão visível, quer dizer, acho que não, eu sou muito, e esta caminhada de facto deu-me esse entendimento. O caminho espiritual é interno, é o esforço de cada um. Se nós estamos à espera que algo que vem de fora nos leve para o divino, isso é esperar em vão, porque de facto nós temos que trabalhar e temos que assumir a nossa independência, assumir o nosso caminho de uma forma corajosa. E essa seria a mensagem que podíamos deixar no fim desta entrevista, que decorreu bastantinho. É verdade, já acabou. Já estamos a chegar mesmo ao fim. Será que o trabalho é para ser feito? O trabalho é para ser feito por cada um? E não esperar que algo... imediatamente? Cada dia é o dia. Não perder um minuto. Começar já. Também queria agradecer esta oportunidade. Já agora. Nós é que agradecemos. Já a Espiral. E tive muito prazer em estar aqui a conversar. Não conversamos muito, conversamos pouco sobre os livros, mas pronto. Mas conversamos sobre o caminho. Exatamente. E sobre o centro da espiritualidade que reside em cada qual. Exatamente. E não na espera de uma intervenção divina que nos salve. Ela está, mas temos que ir lá nós. Ela está à espera que cada um faça o seu trabalho. É isso. Obrigado, Maria. Muito obrigada também. Boa tarde.